Bem, eu já vou conectar com a Mayara. Para quem está online, as meninas aí, esse é o projeto Sabadô com a CRE. Hoje nós vamos falar sobre florais e acupuntura em pediatria. Bom dia, Mai. Bom dia. Gente, essa é a Mayara, a gente estudou junto na faculdade, seguimos caminhos diferentes, mas pelo que eu estou entendendo, que se completam, né? Sim, Dá para completar. E aí a Mayara está chegando hoje para conversar com a gente. Eu sou a Marina da Clínica de Reabilitação Esperança, uma clínica de fisioterapia e com uma equipe multi, né, fono, terapeuta ocupacional. A gente está aqui na Vila Formosa e hoje a Mayara vem falar com a gente um pouquinho sobre florais e acupuntura na pediatria. Eu queria que você se apresentasse para a gente, Mayara, contasse um pouquinho da sua história, para depois a gente entrar diretamente no tema, tá bom? tá ótimo. Então, me chamo Mayara, sou acupunturista, terapeuta floral aqui na cidade de Santo André. Tenho um consultório há um pouco mais de um ano e meio, a fazer um ano e meio. Não vim dessa área de formação assim que eu me formei na fisioterapia. Fui para a área de UTI, então trabalhei em hospital uns 5 anos e eu não me encontrava. A gente trabalha com muitas pessoas doentes, né? E eu queria fazer mais por eles. Então, aí eu fui mudando o meu caminho na área da fisioterapia, encontrando primeiro a acupuntura, onde começou a me mostrar um pouco mais além do que eu poderia fazer pelo paciente. E aí os florais de Bach vieram depois. Hoje são os meus queridinhos e o pessoal adora, os resultados são incríveis. Eu queria que você explicasse para a gente, então, o que são florais, porque quando eu comento com os pacientes, depois que eu vi o seu trabalho, eu comecei a comentar com as crianças, a gente até conversou algumas vezes, né? E os pais não entendem, né? Ouviu falar já, mas não faz a menor ideia de para que serve. Eu queria que você falasse um pouquinho para mim, por favor, para a gente, né? Ótimo. Eu vou mostrar aqui uma frase que eu gosto muito, para a gente começar. A saúde é nossa herança, nosso direito. É a completa e total união entre a alma, mente e corpo. Isso não é um ideal longínquo e difícil de alcançar, mas tão simples e natural que muitos de nós os negligenciamos. Então, os florais é isso. Trabalha corpo, mente e alma, tudo numa coisa só. Foi feito por Dr. Bach, então no século passado. Ele foi um médico que passou grande parte da vida dele estudando as essências de flores. Então, ele estudou cada essência e começou a perceber que algumas essências de flores, como se fosse a homeopatia, combinavam com algumas personalidades humanas. E aí ele começou a ver que poderia tratar pessoas com as flores. Então, foi um trabalho muito lindo. O Bach ganhou vários prêmios, tipo, à frente do tempo, na época. Foi em 1918 ele começou esse estudo. E aí ele escolheu, para fechar o tratamento dele, 38 essências de flores. Então, a gente trabalha com essas 38 essências hoje. É tudo muito tradicional. As essências que a gente trabalha hoje são as essências que vêm lá da Inglaterra. Então, assim, não é uma coisa que a gente faz aqui e inventa. Então, a gente trabalha exatamente com o que o Dr. Bach fez. Vamos lá. Perdi aqui. Sobre os comportamentos. Então, cada essência trabalha um tipo de comportamento, um tipo de arquétipo humano. E aí a gente escolhe, através de uma avaliação, o que essa pessoa está precisando, ou essa criança, para trabalhar umas 5, 6, no máximo 7 essências em cada vidrinho que a gente faz. Isso é muito importante. A gente vai trabalhar as 38 essências. Crianças são puramente emocionais. Crianças não sabem demonstrar o que estão sentindo, não sabem trabalhar com sentimentos. Se nós adultos já temos dificuldade com sentimentos, imagine as crianças. Então, os florais vêm ajudar essas crianças a trabalhar com coisas simples que acontecem na vida. Uma mudança que aconteceu na escola, medo de dormir, medo do escuro, medo de fantasma, separação dos pais. Então, coisas simples que acontecem, os florais ajudam a dar um suporte emocional para essa criança.
Mas Alguma então, dúvida? os florais, eles atuam na parte emocional do indivíduo, ou não? Vai para a parte emocional até chegar na física. Então, assim, para os florais, tudo começa na parte emocional. Então, se esse emocional ficou abalado, ele vai se tornar uma doença física a longo prazo. Então, a gente Uhum. cuida sempre da parte emocional. Tem uma mãe perguntando que o filhinho começou a roer os dentes por causa da pandemia, né? É ansiedade, se os florais podem ajudá-lo. Podem e devem. Na pandemia, o que eu estou vendendo de floral não é brincadeira, e graças a Deus, mas porque eles ajudam muito. Então, tudo que sai do eixo, por exemplo, as crianças estão ficando mais presas em casa. Então, começa a surgir uma ansiedade, roer unha, é um movimento de repetição, precisa ter uma válvula de escape. É, então, os florais ajudam muito. Eu queria Na, até que- começar. Pode falar. Na questão dos florais, tem estudo, assim, relato de caso de crianças que foi comprovado a melhora ou é algo que você sente clinicamente só? Tem alguns estudos, não muitos, mas tem, porque são áreas que trabalham muito a parte emocional e muito do É, que e muito assim do que cada pessoa vai sentir. Então, eu não posso dizer que o mesmo floral que eu vou fazer para uma pessoa vai ser exatamente o mesmo resultado em outra. Então, para estudo científico, precisa ser tudo igual para a gente ter um grande N, né, para dar um resultado relevante. e Mas pensando, é difícil você fechar uma escala de avaliação da questão emocional da pessoa, né? Para você fazer o estudo, né? E É com só, criança mais difícil ainda, né? acho que é Mas os mais os pais pais que vão falar percebem, se deu certo, ou não, né? Os pais que vão te falar, deu certo, Mayara, tá funcionando, né? os pais percebem, a criança começa a agir de maneira diferente, começa a saber lidar com algumas coisas, ou começa, por exemplo, coisa simples, morreu um peixinho, a criança tem que saber lidar com o luto. Então, o floral ajuda a ela lidar melhor com esse luto e sair dele o mais rápido possível. Então, costumo dizer que são gotinhas do bem aí que ajudam tanto crianças, os pais. Gosto de trabalhar, se eu trato criança, gosto de tratar o pai, porque a criança ela vai absorver tudo que está acontecendo na casa. Então, criança, ela é uma esponja. Então, ela absorve tudo. Então, assim, não quero colocar culpa nos pais, mas o tratamento em conjunto é maravilhoso. É O mais resultado é eficaz. bem melhor, bem melhor. Animais podem tomar florais, grávidas, não tem contraindicação, não dá efeito colateral. Por exemplo, vou fazer um floral, não deu certo, assim, avaliei errado. O máximo pode acontecer nada, não vai Tá. funcionar. Então, normalmente a criança vai tomar 10 gotinhas de manhã, 10 gotinhas à noite, e sempre deixar o floral longe de eletrônico, tudo que é geladeira, celular, isso daí, coisas que vibram, a gente tira na parte energética. Deixa o floral longe. E o floral é uma coisa que você vai tomar sempre ou é um tratamento por um tempo determinado, sim? É como funciona? O ideal é um tempo determinado, mas não faz mal tomar sempre, como eu tenho pacientes que tomam sempre, não conseguem ficar sem. Mas eu gosto de ir mudando as fórmulas de acordo com esse tempo. A gente faz uma nova avaliação e a gente vai mudando. Porque aí a vida, o cotidiano vai mudando da pessoa, então a gente vai mudando também o que vai acontecendo para os florais se adequarem. Por exemplo, tem um floral que eu vou falar dele depois, o Rescue, que ele é bom você ter para sempre, porque qualquer emergência tem um Rescue para tomar. E aí eu vou explicar um pouquinho mais sobre cada essência. Eu peguei alguns exemplos de essências, não todas, porque são 38, mas algumas que a gente utiliza com crianças bastante. E eu coloquei também o que pode acontecer nos pais se eles também tomarem essa ajuda. Vou começar a mostrar aqui. Uma das essências de flor é o cerato. A gente utiliza para crianças inseguras, crianças que não conseguem decidir algo, que precisam da opinião dos pais, dos outros o tempo todo. E nos pais, os pais inseguros, pais sem poder de decisão. Então, essa é uma das essências que a gente usa. Então, qualquer tipo de insegurança na criança, percebe que a criança está fazendo muita pergunta: devo ir, não devo ir? Tô com medo de passar vergonha. Então, sabe, insegurança mesmo da criança, essa essência vai ajudar a equilibrar
essa parte ela se sentir mais confiante consigo mesma. Cherry Plus. Então, essa aqui, da birra, bem comum essa imagem, né? É a criança que tem ataque de nervos. Então, crises de birra, descontrole emocional. E nos pais, mulher com TPM, pais com excesso de raiva, muito estresse. Essa essência vai ajudar a acalmar e fazer a criança saber lidar melhor com essas crises, que são coisas normais do ser humano. As crianças vão passar por essa fase e esse floral vai ajudar muito para a criança e para os pais saberem lidar melhor com esse momento, que é difícil. Mayara, Oi, pode e falar. a criança tem uma patologia associada, ela é um autista ou ela é um Down, que a gente sabe que tem uma questão comportamental diferenciada. Isso ajuda ou ele trabalha a emoção independente da patologia, independente da questão comportamental? E aí a gente vai olhar se essa criança autista tem uma agressividade maior, a gente vai olhar essa parte do comportamento dela, comportamento e emoções. E aí, independente se é autismo ou não, a gente vai para cuidar da agressividade. E aí vai ajudar, sim, a criança autista, a criança com alguma outra dificuldade. Então a gente vai olhar o comportamento e o emocional. Para você não importa o diagnóstico, então você vai analisar a questão comportamental da criança, independente do diagnóstico que ela tenha. Porque ela está com dificuldade de lidar, é assim que funciona, então. Isso, naquele momento principalmente. Perfeito. Beleza. E, para essa pergunta, a essência Chestnut Bud para crianças com dificuldade de aprendizado. Então, a criança parece estar atrasada na escola, demora para ler e escrever. Posso levar para dificuldade de aprendizado no geral, até com coisas da vida diária. E aí essa essência vai ajudar essa criança a dar aquele passo, a parar de voltar nos mesmos erros. E aí nos pais também, essa essência vai fixar novos aprendizados, a evitar que os pais também fiquem no passado cometendo os mesmos erros. Evolução mesmo. Chicory, para as crianças extremamente apegadas. Apego à chupeta, mamadeira, apego aos pais, chora para ir para a escola. Trabalhei muito com essa essência para a criança que precisa largar a chupeta, ou os pais querem, ou eles já passou do tempo e não conseguia, e tive resultados ótimos com o Chicory. A criança conseguiu e vem da criança, assim, não quero mais. Então é muito legal. E nos pais também, esse apego dos pais, essa essência ajuda a despertar tranquilidade no amor. Um amor condicional, a gente fala. A gente dá uma parada nesse amor, né? Clemax. Crianças que vivem no seu mundo imaginário, crianças sem foco, crianças sem concentração. Então, você percebe, Má, que essas essências a gente pode trabalhar com diversas patologias. Não, eu já pensei em vários pacientes você falando já. Sim. Várias crianças de pontos que a gente percebe na terapia, entendeu? Sim. Vários desses comportamentos a gente encontra em patologias. O Mai, estão perguntando com quanto tempo começa o efeito na criança do floral? Depende. Criança é muito rápido os efeitos. Todo o tratamento, tanto a acupuntura que eu vou falar depois, quanto o floral, as coisas acontecem muito rápido na criança, mais que o adulto. Então, assim, 15 dias, uma semana, já começa a ver a diferença. Tem criança que vai demorar mais? Tem, mas não consigo dizer exatamente um tempo. Tem criança que vai precisar de 2 vidrinhos, que dá para 2 meses. Tem criança que no primeiro vidrinho já melhorou bastante e não usa mais. Então, depende bastante realmente da criança e esse meio que ela convive. Tem uma mãe perguntando se pode juntar várias essências. Sim, a gente consegue juntar no máximo 6 essências, 7 é o limite. Mas a gente coloca no vidrinho de 30 ml 6 a 7 essências. É interessante você explicar como funciona. Você me falou já, então eu sei, mas se a pessoa está interessada em começar esse tratamento com florais, como é que funciona com você? Eu faço uma avaliação. Acho que facilita as pessoas entenderem melhor como funciona. Eu faço uma avaliação online através de um formulário que eu envio um link
E aí a pessoa, através dessa avaliação, eu já consigo ter uma ideia de tudo que essa pessoa, criança, depende da avaliação, precisa. E aí eu monto, se a pessoa mora longe, eu faço a receita, ela manipula numa farmácia de manipulação. Se a pessoa mora aqui na região da ABC ou perto, a gente combina a entrega e eu faço a manipulação do vidro do floral. Tem diferença manipular na farmácia, manipular comigo? Não tem, mas vai numa farmácia de confiança, né? Uma farmácia que você confie realmente que tenha produtos bons para oferecer. Eu ia falar isso, ter diferença tem, porque você sabe que você está fazendo o que você prescreveu, né? Agora a farmácia, dependendo de onde for, não dá para garantir, né? Eu gosto da minha manipulação porque é artesanal mesmo. A gente faz o trabalho de colocar as essências pensando no tratamento da criança. Então, assim, não é uma coisa colocar sei lá, vai lá para quem, não sabe para quem vai. Tipo, então a gente pensa na criança, faz pensamentos bons, colocando as gotinhas dos florais. Eu gosto disso, é o meu jeito de fazer. E para a pessoa receber algo positivo, algo que realmente vai mudar a vida dela de alguma maneira. O importante é melhorar o que está acontecendo, sair da crise, sair, ainda mais nessa pandemia, muita gente precisando, deixar as coisas mais leves possíveis. Você envia pelo correio? Tem uma mãe perguntando. Eu envio via motoboy, não tentei ainda enviar por correio por medo, é vidro, eu ainda não tentei. E como eu não sei como eles jogam as coisas, e o floral tem que ficar longe de eletrônico, eu não sei, eu tenho medo, mas é uma crença minha limitante, que eu preciso melhorar. Mas a gente pode conversar, às vezes, por motoboy, ou às vezes, se mora muito longe, a gente faz a receita, e não tem problema, não. Tá bom. Você Próxima tem mais essência. essência para falar? Tem, essência gentian. Para crianças que sofreram uma perda. Então, aquela do peixinho, ou uma perda realmente, um cachorro morreu, um desânimo após um acontecimento negativo, uma tristeza passageira, perda da fé momentânea. Então, a criança aprende a lidar com o luto e vai trabalhar a mesma coisa nos pais. Holly, essa é para as crianças ciumentas. Então, acontece muito, coloquei até a imagem aqui, a mãe está grávida e aí a criança começa a ter um comportamento diferente. Então, muitas mães me relatam isso, começou a fazer birra, depois que engravidei. Então, ciúme mesmo, por causa de irmãos, por causa de alguma outra coisa. Aquele amor machucado, a criança vai manifestar de alguma maneira. E aí, essa essência é ótima para ciúmes. Ciúmes dos pais também, viu? Trabalha bastante. Impatience. Essa para agora, para a pandemia, todo mundo deveria tomar. Para ansiedade, crianças ansiosas, impacientes. A gente também começa a ver aquelas crianças que estão à frente do tempo, que não têm paciência com outras crianças, que não quer brincar com as mesmas brincadeiras das outras crianças. A gente trabalha muito com essa essência e tem resultados ótimos. Ajuda a equilibrar essa parte de ela entender que ela estar à frente do tempo pode ser bom também e trabalhar essa impaciência que a criança sente. Sono leve, sono curto. E para os pais impacientes, estressados, que trabalham muito, que não tem tempo para a criança. Então, muitas crianças ficam desse jeito, querem a atenção dos pais. Então, a gente trabalha essa coisa dos pais também, para eles também, ao chegar em casa, respirarem, terem paciência para lidar com a criança. Mímulos. Gosto bastante de usar. Então, medos conhecidos, que a gente fala, que tem outra essência para medos desconhecidos. Medo de fantasma, de animais, de algo, alguém. Medo de ir para a escola. A criança faz xixi na cama, é um dos sinais de medo, mesmo que ela não externize. A gente trata o xixi na cama com essa essência. Crianças tímidas e para os pais, mesma coisa, medos conhecidos. Red Chestnut. Crianças excessivamente preocupadas com o bem-estar dos pais, avós e irmãos. Eu coloquei essa essência agora por causa da pandemia. Estou tendo muito caso de criança que está com medo do avô adoecer, do pai, por todas as notícias que vê na TV, ouviu alguém da família adoecer.
Então, essa criança fica muito preocupada com o outro e isso também dá um desequilíbrio. E aí a gente costuma usar essa essência para dar esse equilíbrio, para acalmar a criança, para ter esse amor de preocupação mais leve. E essa walnut para crianças que estão vivendo alguma mudança. Então, separação, nova casa, vai ganhar um irmãozinho, nova escola. Qualquer tipo de mudança, a gente usa essa essência, tanto para os pais quanto para as crianças, para ela se adaptar melhor às mudanças. Essência Tem gente falando que precisa de todas as essências juntas. A gente precisa. Estamos juntos. Essa aqui todo mundo deveria ter. Por quê? Essa essência serve para emergências, Rescue Remedy. É uma das mais famosas que o pessoal conhece. Ajuda em qualquer situação de estresse emocional. Ótimas para traumas, brigas, acidentes, perdas, agitação noturna. E eu também gosto de usar antes de algum evento estressante, cirurgia, vacinas. Ela é de uso pontual. Vou explicar um pouquinho mais dela. Então, assim, o Rescue a gente não vai usar continuamente igual os outros florais. A gente vai usar ele específico para algum evento. Ou, por exemplo, sei lá, morreu alguém, infelizmente. No luto, todo mundo vai tomar Rescue. É aquele momento. Depois a gente faz um tratamento com outras essências. Bateu o carro, aquele susto. Eu tenho uma experiência com o Rescue muito importante. Eu bati o carro uma vez, entrei em estado de choque, comecei a chorar 3 horas sem parar. Eu lembrei, tem o Rescue, né? E eu precisava trabalhar ainda, o carro não tinha estragado, foi só a parte do farol. E aí, tomei o Rescue, e aí eu consegui entrar no carro, consegui trabalhar, consegui voltar, coisa que eu achei que eu não ia conseguir mais entrar no carro. Então, ele resgata mesmo a pessoa daquele momento de estresse, daquele momento de choque, e algum acidente, alguma briga, alguma coisa que você saiu do seu eixo, ele resgata naquela hora. E eu vou usar só naquela hora, ou por uma semana no máximo, naquele momento. Teve uma pergunta? Então, eu não entendi. Né? Tá perguntando se já foi falado, não sabe se foi falado, mas as essências são feitas em qual veículo para a criança? Acho que o corretor está trocando a palavra. Seria como são feitas essas essências? Acho que deve ser isso, né? As essências do bar original, a gente utiliza o Brand, que é uma solução alcoólica para conservação. Porém, para crianças, a gente utiliza a glicerina vegetal, que aí não é alcoólico. Seria isso? Que é para as grávidas também, né? Para as grávidas. Que usa isso daí também. Isso, e para as crianças. Mas... É em gotas? É em gotas. Ah, tá perguntando, ela tá falando, veículo é a forma base, acho que é isso mesmo. É 20% se for o original, 20% de álcool, o resto é água, mineral e as gotinhas das essências, ou 20% de glicerina vegetal, que aí é sem álcool, e água com as gotinhas. Então. Agora é isso mesmo que ela queria saber. Dá para fazer também com vinagre de maçã, seria algum conservante. Se Mas natural, só com sem água, ter dá álcool. Tomar. Se for tomar só com água, pode, mas vai durar bem pouco, no máximo uma semana. Por exemplo, fazer o brand, fazer as essências só com água mineral. E quanto tempo dura um floral assim? A pessoa compra um vidrinho, quanto tempo dura? O de brand, ele dura um pouco mais, 3, 4 meses. O de glicerina, no máximo 2, 1 mês e meio. E tá perguntando se pode prejudicar o estômago. Não. São gotinhas. Até as pessoas perguntam muito do álcool. Ele é a fórmula original do que o Bach fez. Recomenda-se tomar com brand. Mas são gotinhas. E esse brand são 20% de álcool, o resto é água. E você vai tomar 10 gotas daquela solução. Então, assim, você vai ter quase consumo nenhum de álcool no seu corpo. 10 gotinhas de manhã, 10 gotinhas à noite. Ou se for tomar, que seria o original também, que a gente adaptou para o mundo moderno, 4 gotas, 4 vezes ao dia. Só que se a gente tomar 4 gotas 4 vezes ao dia, a pessoa vai levar esse floral na bolsa, vai ficar perto do celular, não vai ter mais validade floral. Então, se ela conservar ele direitinho, longe de celular, longe de eletrônico, esse floral vai durar bastante. E o brand é muito pouco, são 10 gotinhas só. Mas Mayra, eu não entendi uma coisa. Aí, então, todas as pessoas vão tomar 10 gotinhas de manhã e à noite ou depende da... Mesmo criança,
A todo Não tem mundo. diferença, não tem. É a mesma coisa da homeopatia, não tem diferença. Esse tanto que a pessoa vai tomar não é igual o medicamento, porque não é um medicamento, queria deixar bem claro, tá? Não é igual ao medicamento, tem dosagem por pessoa. Não, a homeopatia e os florais de bar trabalham com esse tanto que vai fazer efeito tanto em criança quanto um cachorrinho de 1 quilo ou uma pessoa de 100 quilos. Não tem diferença. E na sua visão terapêutica, o que você acha que essa terapia complementar ajudaria na reabilitação infantil? Eu acho que muito, porque trabalhar a questão emocional antes de tornar as coisas mais graves, tratar os comportamentos antes de qualquer outra coisa, pode ajudar a criança mais para frente, aliás, a lidar com a vida melhor e principalmente evitar efeitos colaterais de remédios normais que as pessoas tomam. Então, você consegue evitar uma medicação futura trabalhando com uma terapia melhor, uma terapia natural, mais complementar. Então, eu acho que as crianças, quando tiver menos efeito colateral de remédio, eu acho que é melhor. A gente não substitui remédio, tá? A terapia complementar, que a gente fala, tanto a acupuntura quanto os florais. Eles se complementam, a gente não substitui remédio nenhum, você vai continuar o seu tratamento. Mas com o tempo, pode ser Isso. que você previna, né? Alguma medicação alopática. Porque a gente pensando, né, no que a gente conhece, a gente sabe que muitas doenças elas vêm por causa da parte somática, né, da psicossomática. Então, se você trata a parte emocional, você tira muitas doenças, né? Você melhora muita coisa. Eu só não sei se isso existe para criança também, mas para o adulto eu sei que Existe. funciona. Existe também? Existe. Se Existe torna porque, doença? sim, e as crianças não conseguem externar isso. Então, os florais ajudam muito crianças porque elas não externalizam. Querendo ou não, o adulto vai lá, grita, quer. A criança não consegue nem dizer o que está sentindo. Então, os florais atuam muito nessa parte e a parte somática na criança é muito importante. Ainda mais que as crianças absorvem tudo que os adultos estão sentindo e estão passando dentro daquela casa. É muito importante isso. Sabe que eu pensei aqui agora que eu tive uma experiência há muito tempo, quando eu comecei a trabalhar com criança, e eu lembro que eu cheguei, eu estava num problema pessoal e eu fui atender uma criança minha e eu não consegui atender. Ela só chorava, ela não me queria, ela me empurrava. E eu era muito amiga da mãe, né? E aí, no final da terapia, a gente sentou para conversar e eu chorei, conversei com a mãe, sabe aquele lance de amizade? E eram 2 atendimentos por dia. E eu acho que aquilo aliviou, né, o que eu estava sentindo. Quando eu cheguei à tarde, eu consegui atender a menina. E aí eu consegui entender que até o terapeuta tem que estar bem. Se nós não estivermos bem, a gente passa tudo para a criança. Na hora que você toca na criança, parece que toda aquela sua carga negativa do seu problema pessoal tá passando. Então, pensando assim, os terapeutas também têm que usar floral. Todo No mundo seu no caso, eu floral teria agora. tomado floral, dado floral para criança e aí tentasse alguma Todo coisa. mundo no floral. Já chega, já dá as gotinhas já para todo mundo ficar bem, entendeu? Precisa. Então, Os efeitos são muito legais, assim, todos os meus pacientes, graças a Deus, eles amam tomar floral, porque vê na pele, vê a diferença, como é ficar sem floral, como é ficar com floral, fala, não consigo mais fazer. Porque é muito gostoso, você sente, como se fosse um amparo emocional. É bem gostoso, realmente, você sentir os efeitos dos florais. E a criança, ela é um imã. Seja quem for, e o toque é muito forte. A gente acha que o toque, a gente da área da saúde, né? A gente toca muito no paciente, então ele vai receber aquela nossa energia, nosso sentimento. E as crianças são imãs, absorvem tudo mesmo. e é Temos uma engraçado porque eu pergunta. sou família, né? Eu sou alguém que, beleza, mas eu não sou tão íntima da criança. Mesmo assim, ela conseguiu sentir a Ela energia e viu, consegue. não tá legal. Quero você longe de mim agora porque você não tá favorável, entendeu? Exatamente, elas conseguem sentir bastante. E o jeito delas externar é chorando, fazendo. É É te desse jeito. rejeitando, eles rejeitam, né? Te rejeitam, tipo, não tá legal, vai pensar no que tá acontecendo, depois você vem falar comigo, né? Estão Exatamente. perguntando se pode auxiliar no controle da obesidade, o floral. A obesidade depende, vai ser um auxílio, principalmente nessa parte de ansiedade, se a criança tem compulsão de comer,
ela utiliza a comida como uma válvula de escape. Então, a gente vai avaliar essa parte emocional da criança. Então, cada criança que está sofrendo obesidade, a gente vai ver o porquê da parte emocional e comportamental. Mas sempre é uma terapia em conjunto, vai precisar de uma nutricionista, de um médico. Então, assim, o floral pode ajudar, sim, nessa terapia em conjunto. Nunca Se sozinho, for, gente. é o que a gente está falando, se for uma coisa mais emocional, ele consegue ser mais pontual. Sim, Agora, se for hormonal, outros problemas, né? Aí não tem muito para onde só vai ajudar, mas tem que achar o foco do problema, né? sim. E aí, avaliar cada essência. Temos muitas essências maravilhosas. Temos É, você a... só, Falei de você só algumas, falou, você falou bem poucas, né? Tem 38, você falou, né? 38. 38 Então, tem bastante coisa. e dá para fazer muitas combinações. A gente consegue fazer até 6, 7 essências, muitas combinações legais. Então, para essa coisa de corpo, tem uma essência Crab Apple que a gente fala para crianças que rejeitam o próprio corpo. Temos casos disso. Então, crianças com problemas assim de rejeição do próprio corpo, da aparência, a gente trabalha com essa essência, adultos também. E aí são crianças que vêm dos pais. Então, a mãe também provavelmente tem uma questão de aparência forte. E aí a gente trabalha na criança também essa parte emocional de se aceitar como é. É difícil, mas temos de tudo. E quando você acha que é um momento, a gente conversando sobre floral, eu queria que você falasse para os pais quando que é interessante iniciar esse tratamento. Você falando parece que é bom para todos, mas em que momento que o pai fala, não, agora seria muito importante eu buscar esse complemento para a terapia do meu filho? Olha, pode usar floral? Nasceu, pode usar, tá? Não tem, não tem nenhum problema. Acho assim que quando você já começa a trabalhar a terapia floral como prevenção, já para a criança já crescer com essa terapia, eu acho já interessante. Por exemplo, eu não preciso buscar um motivo para tal, mas se naquele momento a gente está passando por uma mudança, ela vai sair do peito, vai começar a mamadeira, é uma mudança. Então, todas essas coisas, o floral pode ajudar nas situações da vida. Então, não só esperar algum problema emocional, alguma coisa que está acontecendo, os pais já podem começar a trabalhar nas crianças, sim, para ela saber lidar melhor com as coisas da vida ao longo do crescimento. Mas você Cada falou fase que é específica, né? você falou eu nunca lembro, da homeopatia. Eu sempre confundo os nomes. Existe algum problema de uma criança estar fazendo o tratamento homeopático e usar o floral em conjunto ou Não. não? Não, o Pode floral não usar conversa junto. com nenhum medicamento, nenhuma homeopatia, nada. Ele não conversa com nada. Pode ficar tranquila. Então, beleza. Então tá bom. Mas acho que a gente falou bastante sobre floral. Se a gente não falar sobre acupuntura agora, não vai dar tempo. Então, Vamos falar. fala um pouquinho sobre a acupuntura pediátrica, dá uma introdução, explica pra gente um pouco e a gente começa a fazer as perguntas aí para você. Coloquei essa foto muito fofa da criança cheia de sementinha. Tem muitos medos e mitos da acupuntura pediátrica, achas que não pode usar agulha em criança, achas que não deve fazer, e pelo contrário, né? Pode utilizar e pode fazer desde o RN. Nasceu, pode fazer acupuntura. É claro, a agulha que a gente vai utilizar vai ser mais fina e bem menos tempo. E aí vai avaliar também a necessidade ou não. Senão a gente pode para sementes, tem ventosa, a laser acupuntura, a gente utiliza menos tempo e tem diversos benefícios. É totalmente indolor e muito eficaz. Assim como os florais, a acupuntura, ela em criança funciona também muito rápido, bem mais que adulto. Então, assim, essa questão do mito, quem tem medo de agulha são os pais. Se a criança começa a vir para mim desde criancinha, bebezinha, quem vai ter medo de ver a agulha são os pais. A criança não tem medo. Ela vai começar a criar esse medo com os traumas das vacinas, os traumas de ir no médico, ver injeção e tudo mais. A agulha é muito fina, muito, muito mais fina. A agulha de acupuntura, ela não é cortante, a cabecinha dela.
é redondinha. Então, assim, não é feita para cortar. Ela é feita para estimular um ponto e ela não é introduzida muito. É bem superficial. É para estimular o ponto e acabou. A gente deixa 3, 5 minutinhos em cada ponto no bebê e na criança 10 minutinhos e só. Criança é muito engraçada. Normalmente os pais começam a fazer o tratamento, a criança vê os pais fazendo e ela vai querer. E aí é legal, ela fala, não, agora eu quero agulha. Eu começo com a sementinha, vou conversando, até a criança se sentir à vontade em querer agulha e ver que não dói. Pelo contrário, só benefício. Dúvidas até aqui? E a questão da acupuntura, para que a pessoa usaria a acupuntura numa criança? Qual seria o papel da acupuntura na criança? Em relação à reabilitação, se você for pensar nos nossos pacientes, quando os pais deveriam usar a acupuntura? A questão da reabilitação, a parte que você trabalha, a parte neuro, é muito legal na acupuntura. Existem acupunturistas que trabalham somente com crianças especiais, crianças neurológicas, porque na acupuntura, tudo que vem, que nasce com alguma doença, alguma coisa, a gente chama que é uma deficiência de Jing. Então, assim, para eu falar da acupuntura, teria que ser uma coisa à parte. Vou falar bem por cima, depois, quem tiver dúvida, por favor, me chamem à parte. Então, essa deficiência de Jing para a medicina chinesa é uma energia que a gente nasce, né? É uma essência que a gente nasce. Se essa essência veio debilitada, pode nascer com algum problema neurológico, um problema, enfim, diversas doenças que a gente conhece. E aí, na acupuntura, a gente pode tonificar esse Jing para ir melhorando. Vai melhorar a doença? Não. Qualidade de vida, alguma coisinha ou outra, melhorar um ganho. Então, eu acho muito interessante a acupuntura junto com a fisioterapia parte da reabilitação. Tem resultados ótimos. E querendo ou não, a acupuntura também cuida do emocional e o físico juntos. Então, não é separado. E aí, são resultados incríveis. Essas crianças mais tensas, eu tô com um paciente que a gente vai até tentar essa semana fazer dry needling nele, porque eu tô com um ponto gatilho na panturrilha devido à espasticidade que eu não consigo soltar. Nesse caso de espasticidade, né, de uma tensão muscular fora do padrão, você acha que seria interessante a acupuntura pediátrica? É ótimo. Dry needling é diferente de acupuntura, tá? Dry needling são pontos, gatilhos que se utiliza uma agulha para liberar esses pontos. Tentar soltar. A acupuntura ela já é a parte de equilíbrios de meridianos e órgãos no corpo. Então, nós temos 12 meridianos e aí a gente vai equilibrar todos eles, avaliar, vendo pulso, vendo língua. Então, é uma medicina totalmente à parte, uma medicina chinesa, milenar, que merece outro tipo de atenção. Até a pergunta sua com a pergunta da Carla sobre a epilepsia. Contraindicação, Não tem contraindicação, pelo contrário, a acupuntura ajuda nesses casos de epilepsia. Tudo que, para a medicina chinesa, tudo que entorta, tudo que move é vento. Então, tem uma ligação muito forte com os elementos da natureza, com o nosso corpo. Então, existem pontos que ajudam a tirar o vento e ajuda a melhorar a epilepsia, ajuda a melhorar a espasticidade. E aí, a gente tem pontos muito interessantes e tratamentos interessantes hoje em dia para crianças. bacana. Eu sei que é muito confuso eu falar vento, falar essas coisas, mas eu preciso falar porque é da técnica, né? Dá para eu falar ocidentalizando tudo? Dá, mas a medicina chinesa é uma medicina chinesa. Então, a gente trabalha com 5 elementos, trabalha com calor, com vento, com estações do ano. Então, assim, e a gente associa as doenças ocidentais a essas síndromes que a medicina chinesa tem. E tem resultados ótimos. E o mais incrível, a acupuntura aí tem vários estudos na internet, vários artigos científicos comprovando sua eficácia em vários aspectos. Então, assim, é incrível. Eu sou extremamente apaixonada. Com crianças mesmo? A gente encontra estudos, se eu procurar, eu acho, para crianças? Tem. Dá para também utilizar imã em criança, não coloquei lá, esqueci. Tem shippers que são
pastilhas de silício. Então, tem várias coisas que a gente consegue também colocar no lugar da agulha para dificuldade. Às vezes, na hora, eu não consigo colocar agulha, eu tenho outros métodos para estimular os pontos. E o floral, a gente comentou, você falou que ele pode ser feito, ele deve ser feito de uma maneira preventiva. A acupuntura, ela também tem que ser preventiva ou você acha que é interessante fazer quando alguma coisa já aconteceu e aí você faz tratamento da acupuntura? Mas aqui no Brasil, aqui na a nossa cultura, a prevenção quase não existe. Eles vão procurar quando já aconteceu. E vai procurar as outras terapias complementares depois que já procurou tudo, né? Então, lá no Oriente, não. Eles sempre vão prevenir qualquer desequilíbrio, qualquer adversidade. Então, o ideal, maravilhoso, seria tratar prevenção e não doença, né? Mas os dois aqui, né? Quem puder prevenir, legal, e a maioria vem para tratar o que já está aí. A mãe da Lívia está falando que ela tomou floral por muito tempo e ajudava na questão do andar, porque ela tinha muito medo de cair. Ela usou a questão floral da segurança. A questão da segurança, isso é muito legal também. Então, essa fase de querer começar a andar, criança com patologia ou não, vai ter essa insegurança. Então, a gente coloca um floralzinho ali, vai dar aquele impulso, ajuda bastante, são resultados ótimos. A Carla está perguntando, falando que o médico do filho dela, ele é contra o floral por causa do álcool, mas ela não estava antes, então ela não ouviu aquela explicação do Brain. Dá para fazer sem álcool. Dá para fazer sem álcool tranquilamente. Ele é o feito floral sem original álcool. É feito com álcool, mas para criança a gente utiliza glicerina vegetal, não tem problema nenhum, pelo contrário, só benefício. Conversa com seu médico, fala que existe floral sem álcool. Que é com glicerina, né? Você falou? Isso, tem com glicerina, com vinagre de maçã. Tem gente que só faz com água para usar só naquela semana. Então dá para fazer tranquilamente. O tratamento com acupuntura e floral é mais efetivo? Eu acho um complemento o outro. A acupuntura é uma medicina completa. O floral é uma técnica. Então, assim, eu utilizo os dois no meu dia a dia e tenho resultados maravilhosos. Mas se for para escolher um ou outro, eu não consigo dizer. Eu acho que a acupuntura é que ela é mais completa. Mas eu acho que por ter essa questão da pessoa conseguir fazer o relatório contigo e mandar por e-mail para as pessoas, acho que fica mais prático o floral, né? As pessoas optam pelo floral pela praticidade, não ter que ir até o consultório, né? Né? Agora, eu entendi o que você falou em relação à acupuntura ser mais completa, porque você trata o indivíduo como um todo também, né? Sim, porque aí seria uma terapia mesmo. É uma medicina outra, a medicina chinesa completa. Então, eu vou avaliar, por exemplo, o paciente vem para mim. Tô com um sinal, a criança está com sinal de ansiedade, vou tratar na acupuntura, só que lá eu vou avaliar outros quesitos, outras coisas que a criança vai me trazer, tanto no pulso, quanto na língua, quanto de comportamento. Então, assim, tem muita coisa que a medicina chinesa traz. Por isso que eu digo que ela é mais completa. Eu não vou tratar só a ansiedade na medicina chinesa, eu vou tratar tudo que eu encontrar e mais um pouco. Agora, o floral, eu gosto de trabalhar ele nesse sentido dele ser uma continuidade do tratamento, porque é uma coisa que a pessoa vai ficar tomando todos os dias até se encontrar de novo. Mas só o floral também tem resultados ótimos, a acupuntura também tem resultados ótimos e os dois juntos incríveis. Mai, tem algum floral para ser estimulante? Porque a gente teve uma live aqui sobre ozônio, que a ozonioterapia você pode fazer o tratamento e acaba gerando até um aumento da neuroplasticidade, a criança começa a ficar mais ativa, né, devido ao tratamento com a ozonioterapia. Existe alguma essência que você consegue estimular a criança? Tem essências para baixa energia, então acredito que sim. Aí teria que ver o porquê dessa criança não tá tão estimulada nesse sentido, mas eu acredito que sim. Teria que trazer alguns outros pontos. Eu estou começando a ser inserida nessas terapias complementares, né? Eu ouvi sobre ozônio, aí eu aprendi um pouco sobre o ILIB, que é a terapia do laser, se você já viu. E uma paciente minha fez e eu vi, tipo,
o antes e o depois dela foi extraordinário, não é a mesma criança. Então, por isso que eu te perguntei se existe a essência também que nos ajude nessa questão da cognição, da criança ficar mais ativa, né, de interagir melhor até com a família, entendeu? Até aquela essência de novos aprendizados seria uma essência bem legal. Ajudaria, né? Sim. Tem a essência também de ter mais energia, parte de cansaço, preguiça, crianças que acordam e já tem aquela dificuldade de iniciar o dia. Então, tem bastante essência que dá para a gente avaliar. Bacana, então. E uma outra pergunta que é minha também, eu tenho uma paciência que ela tem a recusa alimentar, que é um pouco comportamental. Você acha que ajudaria? A gente conseguiria ajudar com floral? Sim, sim. Tive um caso de um paciente, só que ele não voltou mais para mim, ele também não comia só macarrão, só. Não comia mais nada, tinha uma magreza grande, então era um caso grave. A gente fez o floralzinho, não tive um retorno com a família, mas a gente fez um floral bem específico para essas questões. Então, tem muita coisa legal para se trabalhar, porque no fundo a causa é emocional, principalmente na parte de alimentar. Na acupuntura diz muito que tudo que a gente. A questão de gestão não é só de gestão de comida, é de gestão da vida. Então, eu tenho que ver como é que essa criança está lidando em digerir a vida para eu saber lidar com a comida. Isso é muito, muito sério. Então, a questão de comida é a questão do que ela está se alimentando também com os seus relacionamentos, com a escola, com várias situações. Então, a gente tem que sempre olhar essa parte. Tá. Estão perguntando se pode auxiliar na concentração da criança. Sim, muito. Tem o floral de foco. Acho que eu passei o floral de foco. Falou. Tem o floral de foco, é ótimo. Então, sim, concentração dá para ajudar bastante. E dos pais também. Está perguntando se ajuda no emagrecimento, Mai. Foi o que a gente falou, né? Se for ajuda nessa parte emocional do emagrecimento, mas sempre lembrando que tudo tem que ter um acompanhamento de um médico, um nutricionista, aí vai com certeza ajudar bem mais. Se for aquela questão da ansiedade, ele vai ajudar, assim, né? Muito bem, assim, com a ansiedade, né? E a questão de emagrecimento, obesidade, também é questão de comida. Então, essa questão emocional da comida, questão emocional do que você está digerindo também da vida, eu acho que é uma grande reflexão aí. Bem importante. Falando um pouquinho mais da acupuntura, ela ajuda a acalmar crianças, ajuda nas crises respiratórias. Muitos bebês vêm por questão respiratória, então, além de fazer o tratamento com o médico, dependendo da gravidade, a gente consegue também trabalhar a parte respiratória na medicina chinesa, com alguns pontinhos para acalmar, prevenir asma ou prevenir ter a crise de asma, as crianças asmáticas, rinites. Tanto é que aqueles pontinhos que vocês viram no início do meu primeiro slide, aqui é um pontinho bem legal para a questão respiratória da criança, aqui é um pontinho da questão emocional, colocar sementinhas. Então, temos muita coisa aí para se trabalhar com criança. Foi bem legal. Eu acho que antes da gente a gente está caminhando para o finalzinho, acho que seria legal você passar seu telefone, o lugar do seu consultório, para as pessoas entrarem em contato, seu e-mail, né? Para que todo mundo possa, quem quiser tirar dúvidas sobre os florais, quem quiser encomendar um floral contigo para conhecer o tratamento, acho que seria bacana, Mai. Vou passar. Aqui tá, eu passei o meu Instagram, acupuntura Maiara, @acupuntura Maiara. Esse é o WhatsApp do profissional do consultório, 11 93 244 4883. Tem um consultório aqui na cidade de Santo André. A parte de floral a gente faz também online. A parte de acupuntura nessa pandemia, a gente consegue avaliar alguma coisa à distância, mas o tratamento fica bem restrito à distância. Mas aí eu espero vocês para dúvidas, o que vocês precisarem. Tem uma frase aqui que eu gosto: muitas maneiras de alcançar saúde, felicidade e bem-estar. Adicionar a acupuntura e os florais de barra rotina de sua família é uma maneira de fazer isso sem os efeitos colaterais de medicamentos
com inúmeros benefícios. Esse aqui era o meu paciente, minha paciente a mãe, então os dois fazendo ventosa juntos. E isso é o mais gostoso de ver, né? A família tratando junto e sentindo os benefícios juntos. E a medicina chinesa e os florais é só amor. Acho que o interessante é que quando você fala em ventosa, por exemplo, eu nunca imaginei uma criança fazendo ventosa. A gente faz bastante, Tá? eles adoram. Eles Então, e adoram. o que eu tenho percebido, o que foi legal com esse projeto aqui da CRE é que tem muita coisa para ajudar na reabilitação das nossas crianças e a gente nem sabe que existe. Os pais não sabem que existem e eles ficam rendidos a tantos medicamentos, sabe? Chega a tomar uns 10, 15 medicamentos por mês, assim, né, na lista da criança. E às vezes esses tratamentos complementares aí que você comentou, os que a gente tem conhecido, ajudariam, né? E acho que é isso. Queria te agradecer muito pela live, pela disponibilidade. Foi realmente esclarecedor entender melhor sobre o floral. Vou indicar para os meus pacientes, para todo mundo fazer floral, porque acho que é interessante na reabilitação ter esse estímulo, esse cuidado com essa questão da ansiedade. Eu tenho alguns pacientes, acho que uns 2, 3, que quando você tenta pôr eles de pé, eles já querem se jogar, eles, tipo, medo de cair, sabe? Você tenta dar segurança. Tem um que eu dou o dedo assim, ó, ele anda, mas sem o dedo ele não anda. Você percebe que é medo, sabe? É medo. E você pega na estrutura e fala, ele caiu? Nunca caiu, mas ele tem medo de cair, ele nem vivenciou a queda. Então, acho que é interessante e vai ajudar muito a gente na reabilitação mesmo das nossas crianças aqui. Com certeza. Se você quiser deixar um recadinho pro pessoal que assistiu, alguma coisa, fica à vontade, que aí daqui a pouquinho a gente já está encerrando. Bom, Má, quero te agradecer pelo convite, foi bem legal. Estou à disposição de quem tiver dúvidas. E o que você precisar também, Má, dos seus pacientes, a gente faz floral, faz acupuntura, a gente vai junto. Porque é pelo bem deles, né? Quanto mais técnicas positivas para eles, com menos remédios, eu acho que é melhor. E as crianças são que vão mais receber esses benefícios e são as que mais precisam mesmo. Então, acho que é bem legal. Uma mãe falou isso todo para mim mundo uma aí vez. que participou. Uma mãe falou para mim uma vez que, infelizmente, no Brasil, primeiro vai-se para medicamento, né? Depois para as coisas naturais. Quando deveria ser o inverso, né? Deveria se tentar os naturais para depois partir para a parte mais tóxica para o organismo, né? E é bem complexo. Mudar essa mentalidade é muito difícil, né? Você que tem seu acompanhamento, você vê... Infelizmente, aqui no Brasil, se a pessoa vai no médico e não sai com uma receita de remédio, não foi atendida. Agora, se ela sai com uma orientação para mudar o estilo de vida, opa, não quero. E o ideal seria, primeiro, mudar o estilo de vida, fazer todas as técnicas naturais, ver o que está acontecendo para tentar tratar e depois ir para o remédio, né? Claro, casos mais graves, agudos, a medicina alopática com os remédios é o ideal. Agora, tem muitos casos que dá para tratar com coisas naturais. Igual o médico não queria passar o floral por causa de álcool e tem álcool, então é difícil, né? A gente começar a introduzir. Mas ainda bem, hoje muitos médicos indicam acupuntura, muitos médicos indicam florais de Bach, então assim, eles são mais abertos e eu acho que isso vai ser uma escadinha daqui para frente, mais crescente. As pessoas estão abrindo mais os olhos, estão vendo os benefícios, acho que isso é bem importante. Acho que o nosso papel é esse, é levar informação e aí as pessoas começarem a questionar, porque eu também vejo que as pessoas ficam rendidas à informação que vem, né, desse pessoal, desses médicos, de quem quer que seja, e aí nós, com essa visão diferenciada de terapia complementar, terapia mais natural, que pode trazer benefícios, quando você traz isso, eu costumo falar, e até mandei no aviso da live hoje, que o conhecimento, ele salva vidas e ele muda histórias. Às vezes, um paciente que for para você que mude a história dele através dos florais já vai ser o suficiente para essa live. O que a gente quer é trazer mesmo essa transformação, esse benefício para cada criança que tenha contato com essas terapias, né? Esse novo olhar.
E eu agradeço muito todo mundo que participou. Te agradeço, Mar. Estão pedindo seu Estamos Instagram. aqui. Vou pôr de Fala seu novo Instagram. aqui, então. É Estão pedindo essa @acupuntura Maiara. Fala o telefone do consultório, porque eu não estou conseguindo ver mais. Por causa dos negócios. Agora foi. 11 93 244 4883. Beleza. Maiara, muito obrigada mesmo pela disponibilidade. Dependendo, a gente marca uma só de acupuntura, porque hoje foi 90% sobre florais, Floral. né? Mas aí a gente vai se falando e vamos ver como vai ser, como o pessoal vai ficar de dúvida. Espera só um pouquinho. Resolveu passar um caminhão bem agora na rua. Não tem problema. Mas ao vivo é fogo, acontece de tudo. Muito obrigada, Mai. Fica com Deus. Tudo de bom e agradeço a todos que assistiram. E na quarta-feira a gente tem a live com a nossa mãezinha contando aí os desafios da maternidade. Tá bom, pessoal? Só vou corrigir aqui o acupuntura. Tá bom. Aí, agora sim. Tá. Beijo, gente. Obrigada. Fica com Deus, Mai. Tchau, gente. Muito obrigada. Bom final de semana. Tchau.